Tá interessado em fazer uma forja aí no sítio? Então esse vídeo é para você. Vem comigo! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Na Roça. E lembre-se, se a gente faz, você faz. Nesse vídeo eu falo como as minhas forjas foram construídas e sobre alguns detalhes do uso delas. Esse é um pedido de várias pessoas que visitam o canal. Calma aí, não vai embora não. Mesmo que você não seja entusiasta da forjaria, esse vídeo pode ser útil para você. Antes de falar sobre as forjas, vou falar sobre o ofício de ferreiro no contexto rural. Ferreiro é aquele que aquece o aço ou ferro em uma forja e depois o molda. Assim, uma peça forjada foi trabalhada quente por um ferreiro. Em propaganda, a palavra forjado, associada ao aço, é usada muitas vezes para passar a ideia de feito à mão, quando na verdade ela é apenas sinônimo de feito de. Por exemplo, compre esse alicate forjado em aço de alta qualidade. A propaganda está dizendo simplesmente que o alicate foi feito de um aço bom, nada além disso. E isso vale para um número enorme de peças e ferramentas feitas de aço por indústrias dentro e fora do país. Peças em ferro fundido não são forjadas, elas são feitas em moldes. O ofício de ferreiro é muito antigo e está sendo perdido no mundo todo. Deixando de lado os aspectos negativos, recentemente o ofício de ferreiro ressurgiu, graças a shows como Desafio Sob Fogo. O ofício de ferreiro tem raízes no meio rural. É parte central do ofício a construção de utensílios e ferramentas para trabalhar a terra e para a lida no campo, assim como o reparo dessas coisas. O ofício não é exclusivo de rapazes. Há mulheres que são mestres na arte da forjaria, e arte é um aspecto importante desse ofício. A forjaria combina técnica e criatividade para dar beleza e utilidade ao aço ou ao ferro. A parte técnica do ofício demanda conhecer as características da matéria-prima e das ferramentas usadas no trabalho. A parte criativa demanda calma e uso da imaginação para antever o trabalho pronto e assim fazer as escolhas mais adequadas à sua execução. Outros ofícios também reúnem essas características. São exemplos: marcenaria, costura e alfaiataria, confeitaria, serralheria, entre vários outros. Eu sempre digo que ofícios assim deveriam voltar ao ambiente escolar. Se você pensa que isso é impossível nos dias de hoje, então eu sugiro que você os incentive e promova no ambiente familiar. Ajude os jovens que estão perto de você a desenvolver as habilidades necessárias para a produção de trabalhos manuais e a criar nas moças e nos rapazes o gosto de se fazer bem feito. Há poucas coisas mais gratificantes para um ser humano do que os elogios recebidos por um trabalho feito com entusiasmo, dedicação e competência. Manter uma forjaria na propriedade pode ajudar nesse processo. E ela pode ser simples, ocupar pouco espaço e ser barata. Muitos têm o sonho de morar na roça, deixando a vida da cidade para trás. Acho que uma das maiores preocupações de quem pensa em fazer essa mudança é como ganhar dinheiro nessa nova vida tão sonhada. Nosso ponto de vista é que a gente não deve ficar preso a modelos tradicionais. Plantar e criar são partes da vida na roça, mas não são as únicas maneiras de se conseguir dinheiro com um sítio. A produção de peças artísticas produzidas em aço pode se transformar num negócio. O mesmo acontece com a produção de lâminas e de ferramentas para jardinagem, marcenaria e forjaria. Você também pode economizar dinheiro e ganhar qualidade produzindo as suas ferramentas. Em resumo, nós acreditamos que desenvolver habilidades artísticas no meio rural, além de dar sentido à vida, cria oportunidades de negócio. É nesse contexto que se deve decidir por manter ou não uma forjaria na propriedade rural. Eu sempre fui entusiasta do processo de moldar o aço a quente. Só para exemplificar, na época que a gente morou no Espírito Santo, eu construí com tubos de aço e usando uma forja improvisada as divisórias de coxo para porco comer. Bem antes, usando um vergalhão, eu construí um suporte para lampião que a gente usava quando acampava. Em 2017, graças à influência de um amigo, a gente começou a fazer lâminas aqui no sítio.
Até bem pouco tempo, qualquer projeto de forjaria que eu pensasse, eu precisava usar uma forja improvisada. Já usei fogueiras, bocas de fogão, vassouras de fogo, churrasqueiras e maçaricos. A primeira forja que apareceu aqui no sítio foi uma a gás, construída com um botijão vazio de gás usado em ar-condicionado. Essa é a área onde as forjas estão instaladas. A distância entre elas e a bigorna que eu uso na maioria das vezes é de 1,30 m. Isso me dá mobilidade para trabalhar sem ficar tropicando em nada. Perto das forjas eu também mantenho uma caixa com cinzas de madeira. Nessa caixa que eu faço anelamento de aço carbono quando preciso. E do lado eu tenho um tonel, uma lata de 20 litros na verdade, com óleo queimado, que eu uso para fazer o endurecimento de aço carbono. Bem perto da forja eu também deixo um balde com água. É nesse balde com água que eu faço o resfriamento de aço doce. Eu não uso nenhum aço carbono que pode ser resfriado em água. Junto à forja eu também deixo uma pá para carregar a fornalha com carvão. O cabo dessa pá está muito comprido, eu vou cortar ele mais ou menos na altura que está aparecendo onde eu pego aí nele. E também fica aqui junto da forja um atiçador de brasas, que eu uso ora para movimentar o braseiro ou para puxar carvão para dentro da fornalha. Aqui uma visão geral da forja. Primeiro a gente está passando o olho aqui na forja a carvão. Ela é toda feita em chapa de aço e cantoneiras. Logo logo a gente vê os detalhes. É uma estrutura bastante simples aqui vista de cima. A gente vai tratar inicialmente da forja a gás. Essa forja a gás foi construída por mim. São 2 botijões de gás para ar-condicionado cortados e soldados. Ela tem 50 centímetros de profundidade e é tocada por um único queimador atmosférico. A base é feita em metalon de 3/4. O isolamento dessa forja a gás foi feito com manta cerâmica e tijolo refratário. Ele não está muito bom não, então em alguns lugares você pode perceber que ele está fino. E assim a forja esquenta muito por fora. Ela foi pintada com tinta para alta temperatura, uma tinta para 600 graus, mas o isolamento, como não está bom, ela acaba passando desses 600 graus, deteriora a tinta e acaba tendo algum ponto de ferrugem. E frequentemente eu tenho que refazer a pintura. O isolamento na parte de baixo está melhor, então ela estraga menos a tinta nessa parte. Ela tem uma espécie de expansor. Esse expansor foi construído com metalon de meia. Dificilmente eu uso, mas é uma possibilidade caso você queira esquentar alguma peça mais comprida. A forja fica solta em cima da base, eu não fiz nenhum tipo de fixação. O conjunto é bem estável e isso não oferece nenhum risco. Esse é o queimador atmosférico. E ele é controlado por 2 registros. Um fica aqui próximo a ele e o outro junto do botijão de gás. Eu uso um botijão de gás de 13 kg. Um cuidado que eu tenho que ter com relação a esse queimador atmosférico é sempre remover ele da forja assim que ela é desligada. Porque se eu não fizer isso, o calor da forja derrete a mangueira. E essa forja a gás fica apoiada em um suporte de 35 centímetros por 45.
suporte é construído com cantoneira e ele é fixado com um parafuso na estrutura principal da forja. E esse suporte completo segura a forja a gás e o depósito de carvão. O fabricante do queimador atmosférico diz que o consumo dele é de 1 kg por hora. Eu não consigo isso aqui em casa não. Então o meu consumo é bem maior do que esse. E só para você ter uma ideia, para eu produzir um tenaz básico, o meu custo em combustível beira R$50. E provavelmente porque a forja está mal isolada, eu não consigo temperaturas de solda nessa forja. Então toda vez que eu quero fazer solda eu tenho que usar a forja a carvão. Mas a forja a gás tem as suas aplicações e é bem mais prática do que a forja a carvão. Essa forja, incluindo o queimador, me custou R$300. Eu prefiro trabalhar com a forja a carvão. Vamos ver alguns detalhes de como ela foi construída e de como eu uso essa forja. A fornalha da forja foi construída usando uma roda de carro aro 17. Os furos da roda foram tampados com manta cerâmica e foi associado ali, soldado na roda, uma caixa de engrenagem e um tubo. A manta cerâmica foi revestida com barro aqui do terreno mesmo. Esse barro depois foi queimado bem lentamente para ficar curado e duro. E tudo isso foi feito para que a forja, a fornalha na verdade, ficasse com formato afunilado, típico de muitas forjas europeias ou americanas. No fundo da fornalha foi colocado um ralo para evitar que excesso de cinza e carvão caísse na tubulação por onde entra o ar. Toda a estrutura, toda a roda foi parafusada na estrutura aqui da forja. A profundidade da fornalha é de 20 centímetros. E eu coloco mais ou menos 20 centímetros de carvão acima dessa medida. Então o diâmetro da roda é de 43 centímetros, isso dá mais ou menos 17 polegadas. E o comprimento da forja é de 1 metro. Com isso eu consigo trabalhar peças bem longas. A largura da forja é de meio metro. Toda a estrutura foi construída em cantoneira de 1 polegada e 3/4 com chapa de 2 milímetros. A área onde fica o carvão tem 54 por 52 centímetros. A tubulação de passagem de ar foi feita toda com sucata, incluindo parte do escapamento de um carro, e ela é acoplada a um soprador de folha com potência de 600 watts através de um cano corrugado que era parte de um aspirador de pó. Eu ligo e desligo esse soprador de folhas através de uma ligação que eu fiz aqui em cima na forja. Então eu trago uma extensão até a forja e faço o acionamento do soprador através do interruptor. Assim o soprador está sempre ligado e eu deixo ele sempre na velocidade mínima. Só muda essa velocidade quando eu vou fazer solda, por exemplo. Bom, futuramente eu pretendo substituir esse soprador por um de menor potência. Um soprador de folhas de 350 a 400 watts já dá para trabalhar muito bem nessa forja, tá? E ainda assim eu vou acoplar um dimmer nesse soprador para regular melhor a velocidade de saída de vento. Coloquei na forja um suporte para receber os tenazes. E todas as chapas que estão em cima dessa forja são chapas de 2 milímetros e elas são removíveis. Isso eu consegui na loja onde eu compro aço praticamente a custo zero. Era a sucata que estava lá e ia ser jogada fora. Eu pedi, eles me deram e eu utilizei aqui então para fazer a forja.
Acender essa forja é muito simples, é praticamente a mesma coisa que você faz quando vai acender uma churrasqueira. Eu sempre uso carvão vegetal, eu consigo carvão vegetal de boa qualidade aqui em Rio Branco. Eu não sei como que é a realidade em outros lugares, mas eu consigo carvão aqui de madeira dura. Então o rendimento dele é bastante bom. Futuramente eu quero experimentar carvão mineral. Aqui para mim, em Rio Branco, o custo é inviável. Eu estou pagando R$ 8,00 3 kg de carvão. Meu custo em combustível para produzir um tenaz básico aqui nessa forja a carvão é perto de R$ 16,00. Como eu já falei, na forja a gás, esse mesmo tenaz me custa muito mais, perto de R$ 50,00. Apesar do meu carvão ser de boa qualidade, ele ainda tem impurezas e frequentemente eu tenho que limpar aqui a área da fornalha e remover sílica que aparece derretida junto da saída de ar. E se você não faz isso, o fluxo de ar é diminuído e você não consegue, por exemplo, fazer solda. Uma outra dificuldade que tem no uso do carvão vegetal é o tamanho irregular do carvão. Isso às vezes dificulta você atingir altas temperaturas na forja. Bom, quando eu preciso de alta temperatura, eu quebro esse carvão para ele ficar com uma granulometria um pouco mais homogênea. Se não é o caso, eu deixo o trabalho com o carvão do jeito que ele vem no pacote. Essa granulometria irregular também dificulta acomodar as peças que vão ser forjadas adequadamente aqui na fornalha. Isso às vezes gera alguns problemas. Todo o serviço de corte e de solda necessário para a montagem dessa forja foi feito por mim. Ela me custou perto de R$ 500. Claro que você não precisa para iniciar nada assim tão sofisticado, tá? Esse valor inclui o soprador. Você pode adotar um modelo muito mais simples. Eu trabalhei por um bom tempo aqui com uma churrasqueira e funcionava, tá? Não dá para fazer nada muito elaborado, mas funciona. E eu prefiro, como já disse, usar essa forja a carvão ao invés de usar a forja a gás. Se você acha que esse vídeo pode ser útil para mais alguém, compartilhe, nos ajude divulgando o canal e deixe o seu gostei para que o YouTube recomende o vídeo para mais pessoas.